Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o iluminismo. Preparei aqui nesses slides um resumo sobre esse importante movimento intelectual que mudou a forma de pensar aí de toda uma época. Lá nos séculos 17 e 18, a Europa e a América foram marcadas por grandes transformações. A industrialização inaugurou formas de produção econômica mecanizada, filósofos iluministas defenderam sociedades mais livres, revoluções abalaram o absolutismo monárquico, e as colônias da América romperam laços de opressão com suas metrópoles, aqui no caso nós. Essas mudanças promoveram a passagem do súdito ao cidadão. Porém, há outras faces desses processos históricos. Revoluções e independências não garantiram cidadania para todos. As novidades tecnológicas muitas vezes degradaram o meio ambiente e pouco contribuíram para diminuir a exploração dos trabalhadores. Ao mesclar então conquistas e decepções, toda a história permanece aberta a novas perguntas, pesquisas e interpretações. O antigo regime é uma denominação do sistema político e social da França anterior à Revolução Francesa, que foi em 1789. Durante o antigo regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados: clero, nobreza e burguesia. No degrau mais alto estava o rei, que governava segundo a teoria do direito divino, na qual afirmava que o poder do soberano era concedido por Deus. E o termo foi aplicado depois da Revolução para diferenciar os dois tipos de governo. O Estado sou eu, teria dito o rei Luís XIV. Uma frase que se tornou aí emblemática nas referências ao absolutismo monárquico que marcou as sociedades europeias no chamado Antigo Regime. Vamos ver então algumas características do Antigo Regime. Bom, as sociedades eram rurais, entre os séculos XVI e XVII, a distribuição da população era bem diferente da atual. Havia um predomínio da população rural sobre a urbana. Cerca de 80% das pessoas viviam no campo e a maior parte da população rural trabalhava na agricultura ou na pecuária. Bom, havia muita desigualdade jurídica, uma característica marcante desse antigo regime, a existência de uma estratificação social rígida. As sociedades estavam organizadas em 3 grandes estamentos, que eram a clero, a nobreza e o terceiro estado, e o terceiro estado era formado pela maior parte da população, e incluía comerciantes, artesãos, agricultores, profissionais urbanos, etc. E nessas sociedades estamentais, a lei não era igual para todos, porque as pessoas eram consideradas desiguais desde o nascimento. A mudança dessa estrutura estamental implicou transformações históricas associadas ao pensamento liberal, que promoveram a passagem do súdito ao cidadão. Foi quando então ocorreu o fortalecimento gradual dos governos dessas monarquias nacionais em grande parte da Europa, onde a autoridade do rei constituía a fonte suprema dos poderes do Estado. O rei Luís XIV da França, que foi o último rei a governar a França durante o antigo regime, da dinastia Bourbon, que morreu na guilhotina, assumiu o trono em 1651 e governou até 1715. Ele é um dos exemplos mais representativos de monarquia absolutista. Era considerado o centro do qual irradiava a luz da França e por isso adotou o sol como símbolo de seu poder. Atribui-se então a ele a famosa frase, o Estado sou eu, para indicar que ele era o representante máximo do Estado. A sua figura era também considerada sagrada e muitas pessoas acreditavam que o toque da mão do rei tinha o poder até de curar doenças. Os objetos ligados à sua pessoa despertavam um respeito que se confere às coisas sagradas. E isso valia para o trono, o manto real, o cetro, o seu quarto de dormir, a sala de sua refeição, o retrato real, enfim. Bom, mas por que as pessoas de uma sociedade deveriam permitir que os poderes do Estado se concentrassem nas mãos do rei? Vários teóricos procuraram explicar esse fenômeno, porém nós temos dois assim mais importantes.
O primeiro é Thomas Hobbes, né, um filósofo inglês, que defendia o poder absoluto como condição necessária para a paz e o progresso. Foi dele o livro Leviatã, em que compara o Estado a um poderoso monstro criado para acabar com a desordem e a insegurança da sociedade. Segundo Hobbes, nas sociedades primitivas, o homem era o lobo do homem e que as pessoas viviam em constantes guerras e matanças entre si, e que só havia uma solução duradoura para esses conflitos, que seria então um contrato social, no qual cada um deveria renunciar à sua liberdade em favor de um governo absoluto, capaz de garantir a ordem, a direção e a segurança no convívio social. Assim, Hobbes justificava o poder absoluto do rei, né, com o contrato social, que era um acordo no qual a vontade de quem governasse teria que ser prioridade. E o outro filósofo é o Jacques Bossuet. Ele dizia que ele era um bispo francês e dizia que o rei era predestinado por Deus para governar. Então, assim, seu poder sendo de origem divina só poderia ser absoluto, porque o rei estava acima de todos os súditos e não precisava nem justificar a ninguém suas atitudes e ordens. Somente Deus poderia julgá-las. Mas era natural ao bom rei usar seu poder para a felicidade geral do povo. É de Bossuet a famosa frase também, um rei, uma fé, uma lei, que se tornou uma espécie de lema das monarquias cristãs absolutistas. Bom, então em todo esse contexto surge a razão em busca de liberdade, que foram os principais aí representantes do iluminismo, também chamado de ilustração ou esclarecimento. Com esses principais representantes do iluminismo, veio então um movimento social novo, intelectual e filosófico, que se desenvolveu ali, principalmente na Inglaterra e na França. Eles defendiam ideias que espalharam-se para todos os centros culturais da Europa e acabou inspirando transformações políticas em várias sociedades da época. Embora não tenha sido assim um movimento coeso e uniforme, teve como uma de suas características a crítica social a esse antigo regime absolutista. Então, quando eles procuraram expressar os seus anseios de mudanças sociais, criticaram as estruturas do antigo regime e entre elas, logicamente, o absolutismo monárquico. E essas críticas incorporavam em grande medida um ideário que agradava aos burgueses. Então, foi nesse contexto que diferentes pensadores iluministas formularam teorias em defesa, como o do liberalismo político e econômico, a igualdade jurídica entre as pessoas, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão. Então, eles acreditavam que tais elementos eram essenciais para a edificação de uma sociedade mais justa e mais livre. Então, já vivia-se uma razão iluminista, né, assim, um momento renascentista, onde valorizava-se muito o modo de pensar dominante entre os intelectuais europeus. E cada vez mais o papel da razão ganhava importância do papel lógico na tarefa de explicar o mundo, as sociedades e seus seres humanos. E essa atitude contribuiu para o desenvolvimento das ciências e das tecnologias. No plano filosófico, o iluminismo foi a expressão mais concreta da tendência racionalista. Então, daí vem aquela designação que a gente já conhece, daí esse movimento, que foi conceituado como a luz da razão, né? O século XVIII foi considerado o século das luzes por conta dessa denominação de nascer de novas ideias. O filósofo Immanuel Kant, ele escreveu que o lema do iluminismo era ousai saber, tenha coragem de servir de sua própria razão. E comparava o esclarecimento ao processo pelo qual o ser humano abandona sua menoridade, tornando-se consciente da força e independência de sua razão. E ao assumir a liberdade da própria razão, a pessoa deixaria de ser tutelada e guiada por outros. Então, para os iluministas, a razão era um instrumento legítimo para conhecer, compreender e julgar. E desse modo, usando a razão, seríamos capazes de construir uma vida melhor. Dentre os principais iluministas, então agora a gente vai ver o primeiro, que é o John Locke, né?
John Locke foi um filósofo inglês, considerado o pai do iluminismo. Ele tinha uma linha de pensamento de empirismo e liberalismo político. Então, ele diz que o nosso conhecimento é adquirido primeiro por meio dos sentidos, daí vem o nome empirismo, né, que vem de experiência sensorial, e depois desenvolvido pelo esforço da razão. No plano político, ele condenou o absolutismo monárquico e o poder inato dos reis. Por outro lado, ele defendeu o respeito à liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa, os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica. Bom, então nós tínhamos aí uma crescente burguesia e essa burguesia criticava a nobreza e o alto clero, porque dizia que eles nada produziam e viviam à custa do Estado absolutista. Criticavam a política econômica do Estado mercantilista. Então podemos dizer que essas ideias burguesas tinham as seguintes premissas. Eles diziam: o Estado é verdadeiramente poderoso se for rico. Para enriquecer o Estado precisa expandir as atividades econômicas capitalistas e para expandir as atividades capitalistas, o Estado precisa dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. Então, o conjunto dessas ideias formulou então aí a tese de Adam Smith, considerado o pai da economia, dizendo que ele criticava essa política mercantilista por meio do qual o Estado interferia na vida econômica, né? E para ele a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura de mercado, e que a verdadeira fonte de riqueza das nações deveria ser conduzido pela livre iniciativa particular. E por outro lado, um movimento que crescia muito era a fisiocracia, que era somente a versão francesa desse liberalismo econômico, que também pregava a não intervenção do Estado na economia, onde a riqueza era a agricultura. Então temos alguns teóricos, né, destacados que afirmaram essa ideia, e o lema deles era: deixai fazer, deixai passar, que o mundo anda por si mesmo. Outro filósofo iluminista, então, nós temos o Montesquieu. É dele a grande ideia da divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário, uma harmonia e autonomia entre esses poderes e uma submissão de todos perante a lei. Então, Montesquieu é dele uma famosa obra que se chama Espírito das Leis, onde defende a separação dos poderes do Estado, né, em legislativo, executivo e judiciário. Dessa forma, a liberdade individual estaria protegida dos abusos dos governantes. Então, nesse antigo regime, onde os poderes do Estado estavam concentrados na figura do rei, então isso valia muito. Para Montesquieu, ele não defendia assim um governo burguês. As suas simpatias inclinavam-se por um liberalismo aristocrático, uma monarquia moderada, inspirada ali na Inglaterra de seu tempo. Bom, o francês Voltaire, ele defendia muito uma liberdade de pensamento e tinha duras críticas à Igreja Católica. Ele era um filósofo e dramaturgo e usava o pseudônimo Voltaire. Foi um dos mais conhecidos pensadores do iluminismo, destacou-se ali pelas críticas então que fez ao clero católico, à intolerância religiosa e à prepotência dos poderosos. Ele não era propriamente um democrata, não defendia a participação da maioria do povo no poder, mas considerava que a monarquia deveria respeitar as liberdades individuais e que o soberano tinha que ser esclarecido, né? Seguir ali as leis defendidas pelo iluminismo e atuar com assessoria de pensamentos iluministas. Entre os grandes pilares da construção social imaginada por Voltaire estavam as liberdades individuais e as garantias da propriedade privada. Bom, o francês Rousseau, ele foi o mais importante e influente de todos os iluministas, dizendo que deveríamos ter uma soberania popular, que o poder emanava do povo e a teoria do bom selvagem. Também é dele a grande teoria do contrato social.
Então, autor do Contrato Social, uma obra grandiosa na qual ele afirma que o soberano deveria conduzir o Estado de acordo com a vontade de seu povo. Então, segundo ele, somente um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Em outras de suas obras, por exemplo, ele enaltece os valores da vida na natureza, elogiando a liberdade e a pureza do selvagem em seu estado natural, em contraste com a falsidade e o artificialismo do mundo civilizado. Então foi aí que surgiu o mito do bom selvagem. Rousseau destacou-se também por defender a pequena burguesia, ali, os pequenos comerciantes, artesãos, etc. E inspirador dos ideais que estariam presentes na Revolução Francesa. Por isso ele é considerado o mais importante e influente. Bom, os enciclopedistas Diderot e d'Alembert, franceses, eles foram os principais organizadores de uma enciclopédia de vários volumes, elaborada com o objetivo de reunir os principais conhecimentos da época no campo artístico, científico e filosófico. Então, a enciclopédia ela contou com a colaboração de numerosos autores e foi uma obra que exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês. Por quê? Porque defendia o racionalismo em oposição à fé cristã religiosa, defendeu a independência do Estado em relação à Igreja e tinha ali uma confiança no progresso humano por meio das realizações científicas. Então, isso influenciou muito a burguesia, porque também era o que eles queriam, né? E durante essa época eles iriam reunindo esses ideais ali na enciclopédia, e assim que teve oportunidade, então, com o movimento iluminista, eles conseguiram publicar essa grandiosa obra. Bom, vamos falar dos déspotas esclarecidos. O que foi o despotismo esclarecido? Bom, na Europa, houve diversos estados absolutistas nos quais, assim, os monarcas e seus ministros, eles tentaram pôr em prática certos princípios da ilustração, né, do iluminismo, sem abrir mão, lógico, é claro, do seu absolutismo. O despotismo esclarecido, ele modificou a concepção de poder monárquico do absolutismo, né? O governante, então, ele apresenta-se como o primeiro servidor do Estado, em contraste com a ideia expressa na frase "o Estado sou eu", atribuída lá a Luís XIV. Então, segundo essa nova concepção dos déspotas esclarecidos, o Estado existe para atender aos interesses dos súditos, promover a felicidade pública e o bem-estar geral. Então, esses chamados déspotas, eles promoveram uma série de reformas públicas, como o incentivo à educação pública, por meio da construção de escolas, do apoio a academias literárias e científicas, a divulgação de textos eruditos e o aperfeiçoamento do sistema de arrecadação tributária, procurando então tornar menos opressiva a carga de tributos cobrados das classes populares. Então, a gente pode ver que era um movimento que surgia ali dentro do absolutismo, procurando se adaptar às ideias iluministas. Entre os principais déspotas esclarecidos, nós temos na Áustria o José II, que tinha a medida do fim da escravidão e relativa liberdade de imprensa. Na Rússia, Catarina II, com a criação do ensino leigo e de uma universidade em Moscou. Na Prússia, Frederico II, chamado Rei Filósofo, que eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Em Portugal, José I teve ali o combate à influência inglesa na economia de seu país, incrementando a produção industrial e o combate à influência política da Igreja no seu país, atacando e expulsando os jesuítas do reino. Ele era orientado ali pelo ministro Pombal, né, Marquês de Pombal. E na Espanha, Carlos III reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país e expulsou os jesuítas. Vou falar um pouquinho mais do nosso Marquês de Pombal, porque ele tinha um ideal assim de mercantilismo ilustrado, ou seja, um mercantilismo misturado com iluminismo, né? Então, Pombal ele foi o principal ministro e homem muito forte do governo português. Ele tinha
em suas obras reformistas, combinando mercantilismo e iluminismo e atuando às vezes apenas como déspota. Mas ele costuma ser muito lembrado em Portugal como o homem que levou para o país os ares da ilustração europeia, enquanto no Brasil a imagem que ficou dele é de um governante despótico que acirrou a opressão colonial na forma de um mercantilismo ilustrado. Entre todas as medidas dele, né, as principais eram o estímulo às exportações portuguesas, né, produção manufatureira, visando diminuir a influência inglesa, o reforço do monopólio comercial em relação ao Brasil, visando ele explorar ao máximo as riquezas coloniais como ouro, açúcar, fumo, etc. E a ampliação dos tributos da mineração para 100 arrobas anuais e combatendo o contrabando, além da transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Logicamente, para melhor controlar ali a saída de ouro e diamantes. A expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil, visando acabar com a influência que exerciam no setor educacional e nas diversas comunidades indígenas. Então, com essa expulsão, né, o Estado português apropriou-se da imensa riqueza acumulada pelos jesuítas e grande parte desses bens foi transferida para os amigos da coroa, que eram funcionários ali leais ao governo, e antigos fazendeiros e comerciantes bem relacionados. Bom, pessoal, e finalizando, vamos fazer uma análise da importância desse movimento iluminista. Bom, resumindo tudo, ele questionava o modelo econômico, social e político na Idade Média. Para eles, nada de bom aconteceu nessa época, então eles mesmos classificaram como a Idade das Trevas. Então eles eram apoiados em uma nova visão a respeito de Deus, da razão, da natureza e da humanidade, né? O iluminismo teve significativa influência sobre o pensamento revolucionário que posteriormente viria então aí com a Revolução Francesa. Os iluministas defendiam que os objetivos da humanidade são o conhecimento, a liberdade, a felicidade. E queriam um governo onde os poderes estivessem divididos e o papel do soberano fosse limitado. Bom, havia então aí uma grande crise econômica, né, por conta da revolta dos camponeses com essa questão do antigo regime. Todos estavam muito descontentes, né, os trabalhadores urbanos e os camponeses. Então, a partir de 1787, a velha organização política e social francesa começou então a ser questionada através desses ideais iluministas. Então, o fracasso no campo não impediu o aumento da cobrança de impostos ao terceiro estado, que passa a exigir melhores condições sociais e uma reforma do governo. O rei, então, convocou uma assembleia dos Estados Gerais para encontrar uma solução para essa crise financeira. Contudo, assim, tanto o primeiro como o segundo estado não estavam aceitando abdicar os privilégios e integrar o regime de recolhimento de tributos. Então, o desenho da revolução ocorria com a organização da burguesia e do baixo clero, que conseguiram a instituição da monarquia constitucional. E aí, inevitavelmente, pessoal, veio a Revolução Francesa, que provocou o fim do antigo regime na França e posteriormente na Europa toda. A burguesia estava ressentida da exclusão do poder e rejeitava os últimos vestígios do feudalismo. Por sua parte, também o governo francês estava à beira da falência, o aumento da população elevou o descontentamento ali com a falta de alimentos e o excesso de impostos. No contexto ideológico, as ideias iluministas defendiam uma nova ordem e a teoria do direito divino deixou de ser aceita. Então, estávamos a caminho aí de muitos movimentos de emancipação, como, por exemplo, no Brasil. O iluminismo no século XVIII aqui no Brasil ele inspirou o pensamento liberal que aumentou os processos de independência, aquelas ideias orientadas por todas as conspirações e movimentos voltados assim para a ruptura do domínio português, né, sobre a colônia. Assim nós temos a Inconfidência Mineira, também de 1789, olha, a mesma data da Revolução Francesa, né, mesmo ano.
a Conjuração Fluminense de 1794, a Revolta dos Alfaiates de 1798 na Bahia e a Revolução Pernambucana de 1817, que se constituíram nos principais movimentos políticos influenciados pelos iluministas e que culminaram na nossa independência proclamada em 1822. Bom, pessoal, então finalizando, eu vou ficando por aqui. Queria só deixar registrado aí que realmente o iluminismo foi um movimento muito importante, atemporal, porque podemos observar suas relevâncias ainda nos dias de hoje. Principalmente assim, aqui no Brasil foram fundamentais os ideais iluministas para a importância na formação política aqui do nosso Brasil, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí a aula. Anotem as possíveis dúvidas. Estou com saudade de vocês, espero em breve poder retornar ali às nossas atividades na sala de aula, beleza? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.